Olá, boa tarde. Vamos dar uma olhada nos principais destaques da manhã dessa quarta-feira bem movimentada aqui em Brasília. A gente começa falando da expectativa para as votações em plenário. O presidente Rodrigo Maia falou com a imprensa quando chegou aqui na Câmara, agora há pouco. Ele comentou a decisão da oposição de obstruir todas as votações, defendeu que a Câmara mantenha um ritmo normal de votações. Vamos dar uma olhada. A pauta da Câmara está funcionando. Claro que dá uma sinalização forte para o governo de que a base está votando. Mas mais do que isso, eu acho que dá uma sinalização para a sociedade que a Câmara tem uma agenda, que é uma agenda que tem um foco objetivo, que é a recuperação econômica do Brasil. Que através da recuperação econômica do Brasil, nós vamos resolver desemprego, nós vamos resolver desigualdade, acho que nós vamos resolver os principais problemas do Brasil quando nós conseguimos retomar as condições para o crescimento econômico do Brasil. Rodrigo Maia também respondeu aos jornalistas as perguntas sobre por que ainda não deu, até agora, prosseguimento aos 12 pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Michel Temer. Eu não posso avaliar uma questão tão grave como essa num drive-thru, não é assim, não é desse jeito. Quanto tempo se discutiu, se passou aqui a crise do governo Dilma, as coisas não são desse jeito. Então nós temos que ter paciência, não é a questão que estão dizendo que eu engavetei, eu não tomei decisão, e não é uma decisão que se tome da noite para o dia. Então eu disse desde o início, o presidente da Câmara não será instrumento para a desestabilização do Brasil. E esse tem sido o meu comportamento, de muita paciência, calma, tentando construir uma agenda de superação da crise econômica, uma agenda que garanta à Câmara dos Deputados as condições para que ela seja um poder com participação efetiva nesse tema que eu digo para mim é decisivo. Eu estou olhando para 2018. E na manhã de hoje, o presidente Rodrigo Maia recebeu representantes de estudantes da União Nacional de Estudantes, a UNE, e também da UBS, que representa aí os estudantes secundaristas. Eles vieram trazer um documento com mais de 200 mil assinaturas, 220 mil assinaturas, pedindo a realização de eleições diretas. Nós achamos que a saída por eleições indiretas não vai resolver o problema institucional que a gente vive no Brasil. Portanto, só o caminho das eleições diretas, só o caminho do voto popular, só devolvendo ao povo o direito de decidir sobre os rumos do país, é que nós vamos superar essa crise. Quem também falou a favor das eleições diretas na manhã de hoje foram os representantes, foram deputados de oposição. Eles se reuniram na manhã de hoje, saíram agora há pouco rumo às manifestações que acontecem aqui em Brasília. Toda a Câmara hoje está funcionando num esquema especial por causa dessas manifestações. A gente vai ouvir agora o líder do PT, deputado Carlos Zaratini. Nós acreditamos que só através de eleições diretas, onde cada cidadão e cada cidadã brasileiro possa votar, é que nós vamos retomar a democracia do Brasil. Nós não acreditamos em nenhuma solução indireta, não existe uma possibilidade de um acordo com estabilidade política que não seja feito através das urnas. Portanto, nós rejeitamos qualquer situação em que haja eleição indireta em nosso país. Esse assunto das eleições diretas é tema de uma proposta de emenda à Constituição em tramitação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Essa PEC foi debatida, foi discutido esse assunto na manhã de hoje. A CCJ precisa analisar a admissibilidade dessa PEC, que prevê realização de eleições diretas caso haja vacância no cargo de presidente e vice-presidente, até no máximo 6 meses antes do término do mandato. Alguns deputados de oposição, vários deputados de oposição, coletaram assinaturas para a realização de uma reunião exclusiva sobre esse assunto lá na CCJ, mas pautar essa reunião é uma prerrogativa exclusiva do presidente da comissão. Na manhã de hoje, ele disse que espera que base e oposição entrem num acordo sobre os procedimentos para análise da admissibilidade dessa PEC e também uma data de quando que essa reunião exclusiva poderia acontecer. Vamos ouvi-lo.
Minha intenção hoje, com a retirada desse item, era que pudéssemos votar os outros tantos itens da Comissão de Constituição e Justiça, que são tão importantes quanto essa PEC, e pudéssemos então, a partir de um acordo de procedimentos, junto aos líderes dos partidos e os coordenadores das bancadas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, definir o melhor dia para se votar a PEC. Então foi só isso que aconteceu em relação a essa PEC, e a minha intenção é pautá-la, é votar, apreciá-la e decidir se ela deve ser admitida ou não, mas isso nós vamos deliberar a partir de um consenso entre todos os partidos numa reunião que eu vou convocar para a presidência da CCJ. O senhor sinalizou terça, quarta-feira da semana que vem, é isso? Foi só uma sinalização, uma sugestão para que todos os envolvidos pudessem apreciar. Não adianta nada incluirmos na pauta e haver uma obstrução que a inviabilize. Então o que nós temos é que entrar num consenso. São os destaques dessa quarta-feira. Para você, uma boa tarde.